Muito boa tarde! Tudo bem com vocês? Vamos chegando no nosso grupo, a nossa turma, o nosso momento. Como se dizia antigamente para as parturientes que estavam à beira de dar à luz, boa hora, que nós saibamos que essa é a nossa hora. Estamos grávidos, as dores que estamos sentindo, as angústias, são típicas do momento. É a nossa hora, é o momento de nos darmos a luz do homem novo sair de dentro do homem velho. Nada mais interessante do que isso. O estado é interessante. Não é à toa que Sócrates, fundador da filosofia moderna, definia o seu papel como filósofo como um parteiro. É um símbolo fantástico de iniciação espiritual. Outro é a borboleta, também muito interessante, porque é resultado da passagem de um estágio de vida devorador, destruidor, como lagarta, para um estágio intermediário de encasulamento, de interiorização, e depois a eclosão como borboleta, para espalhar vida no mesmo território onde antes se espalhou morte. Símbolos riquíssimos em tudo isso, é claro. O parto também é a passagem de um estágio onde muito pouca luz se distinguia, muito pouco se ouvia, tendo ouvidos não se ouvia, tendo olhos não se via, para o dar à luz, dar-se à luz, para o nascer de novo, imagem usada pelo próprio Cristo. Tendo claro que a infância é um símbolo de renovação único. O próprio mestre falou que apenas os que forem como crianças entrarão no reino dos céus. É uma janela de oportunidades que todos nós vivemos ao início das reencarnações, dada a suspensão das memórias antigas, que nos torna disponíveis intelectualmente para abrir, aprender, desenvolver habilidades que antes não se tinha, e emocionalmente também, para nos integrarmos à desintegração, nos irmanarmos com os inimigos, mamando, dependendo, alegrando aqueles que nós entristecemos. Que nós busquemos mais do que nunca, com perseverança, ainda que sem pressa, tendo consciência da importância do nosso ritmo, que as coisas vão acontecer no seu tempo, mas que precisam acontecer. Que esse seja o nosso foco, aqui nesse grupo e na vida. Muito bom. Hoje vamos falar do olhar do amor.
São interessantíssimas as reportagens desses jornais de crimes, nos quais, às vezes, reportando um desses crimes bárbaros que o ser humano é capaz de fazer, às vezes eles entrevistam a mãe do criminoso. Mãe que o define como um bom menino. Quem está certo? Nós que estamos odiando o assassino, o criminoso, ou a mãe que diz que é um bom menino? Muito mais que isso, quem terá razão? Nós que nos achamos demônios, nós que achamos o ser humano endemoniado, ou Jesus que disse, repetindo o profeta, que nós somos deuses? Quem está certo? Você ou Jesus? A verdade é essa, nós somos deuses. Não estamos, mas somos. Assim como a semente é a árvore. Não está, mas é. E o pintinho é a galinha, apesar de não estar. Muito bem, que nós entendamos o nosso potencial e o nosso real, a nossa essência e a nossa aparência, o que a gente é e o que a gente está. Porque é dessa clareza, desse entendimento, que virá a nossa própria evolução, aprendendo o que perece e o que permanece, aprendendo o que é divino, o que é humano, o que é de César e o que é de Deus. Só assim a gente é capaz de se libertar das coisas provisórias, das coisas do ego, para as coisas do self, do eu menor para o eu maior, do homem velho para o homem novo. Interessante a passagem de hoje, lá do Evangelho de João, nesse nosso estudo do auto-amor, do amor a nós mesmos. Da chegada de Natanael ao grupo dos discípulos. Filipe era amigo de Natanael. Filipe foi buscar Natanael. Lhe disse que havia encontrado o Messias, que era Jesus de Nazaré, e Natanael duvidou. E pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Era o homem velho falando. E Filipe, com uma sabedoria fantástica, iluminado sem dúvida, disse: vem e vê. Deixando claro que, para muito além das ideologias nossas, deve estar nossa capacidade de ouvir e ver a realidade, porque é na realidade que Deus opera em nossas vidas. Aquilo que está nas nossas crenças, nos nossos preconceitos, nas nossas ideologias, não é divino, é evidentemente humano. Divino é aquilo que está em nossa essência, no nosso eu verdadeiro. Vejamos o que diz nesse trecho, capítulo 1 de João, versículos 47 a 49. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus,
tu és o rei de Israel. Porque Jesus falou de Natanael, um momento que ele teve de introspecção, de oração, que ninguém mais soube, que ninguém mais viu. E Jesus sabia. Jesus olha para nós, uma alma de luz já olha para nós e já vê muito mais do que nós mesmos. Jesus lia o nosso passado, lia o nosso futuro, lia quem nós somos e quem nós estamos. Visão preciosa que nós não temos sobre nós mesmos. Vós sois deuses. Não estais, mas sois. Ter essa consciência é fundamental, porque dessa consciência virá, o amor em maior profundidade que nós podemos ter. Porque nos amar está longe de ser o banho de loja, a visita ao salão de beleza, a cirurgia plástica, que nós associamos à autoestima. Autoamor não é a casca, mas ao interior. Não é amar a criatura em nós, mas o Criador em nós. Ou seja, o amor mais profundo e mais puro que nós conseguimos ter, ou seja, pelo Criador, é a nossa fronteira, é a nossa meta existencial. Amar o Deus em nós, o ser perfeito que habita em nós, que existe em nós, ainda que não esteja manifesto, que esteja só em potencial. Esse é o amor do agricultor diante das sementes, onde ele já vê a lavoura. Esse é o amor de uma mãe perante o filho, onde ela já vê o trabalhador, o homem realizado, o pai de família. O olhar de amor vê coisas que o olhar da matéria não enxerga. E a conquista desse olhar de amor é ferramenta única para amarmos-nos uns aos outros como Jesus nos amou. Precisamos enxergar com profundidade, com benevolência, com compaixão. Assim, os outros como nós mesmos. Porque é esse olhar que servirá de chave para a conquista do amor verdadeiro. Amar uma pessoa jamais será amar seu corpo, muito menos a sua conta bancária, sua posição social. Amar uma pessoa não é nada daquilo que é provisório. O amor será mais real quanto mais profundo o olhar e o afeto alcançar. As relações são todas lições de amor. Mas entre elas há algumas que são mais intensas, não haja dúvida. Antes de conhecermos, reconhecermos. Antes de sabermos quem é a pessoa, antes de vermos a pessoa, já a conhecíamos. Como explicar a antipatia gratuita, a simpatia gratuita, o amor à primeira vista, onde a pessoa nada fez para nós e nós já confiamos ou já desconfiamos profundamente? Como explicar isso?
Quando ignorantes, nós questionamos: de onde eu conheço essa pessoa? Não obtendo resposta alguma na cabeça, mas com forte resposta do coração. A estas relações precisamos dar atenção especial. É ao mesmo tempo uma armadilha, porque se recairmos na postura de beligerância, de violência, de disputa, de guerra, realimentaremos o karma, o peso, o ódio, o mal, o atraso, o atoleiro em nossas vidas. Se enxergarmos nas relações importantes, naquelas que nos impactam à primeira vista, com a perspectiva espiritual, veremos uma oportunidade de perdoar, de reiniciar, de migrar do ódio ao amor. Trata-se de um reencontro, fluido ou travado, mas um reencontro. Iniciado em outras vidas, em outros planos. Espelhos muito especiais. A psicologia fala que o outro é espelho para o eu. Mas esses espelhos da antipatia e da simpatia gratuita são espelhos especiais. Com essas pessoas aprenderemos a perdoar e nos perdoar, a servir e sermos servidos, a cooperar na expansão essencial mútua. É que, aprofundando-nos em nós e no outro, avançamos em direção ao ser. A relação humana é a fabulosa ferramenta de expansão. Em desconstrução das inimizades e em reconstrução das amizades. É assim que avançamos rumo ao amor divino, incondicional, o amor estado de espírito. Reconhecido esse amor, primeiro intelectualmente, logo a seguir, começando a vê-lo no que nos agrada, logo também veremos no que nos desagrada, mas que sabemos nos fazer bem. São remédios doces ou amargos no perfeito hospital de Deus. É assim que chegaremos ao Deus que existe em nós, ao amor essencial. Que assim seja, meu amigo, minha amiga. Consigamos ver o que é de César, o que é de Deus, o que é da matéria, o que é do espírito, o que é do humano e o que é do divino. Porque é esse discernimento que nos permitirá, ao mesmo tempo, uma libertação do passado e um avanço significativo ao nosso destino de luz. Que assim seja o quanto antes para vocês e para mim. Vamos ver se conseguimos distinguir algum comentário aqui hoje. Adelaide Dias, de Ana Costa. Um prazer ver vocês aqui. Muito bom. Sabemos bem que há dezenas de outras pessoas que não se manifestam, mas que estão aqui conosco. E a todas elas queremos saudar igualmente. Porque essa comunhão aqui é preciosa. E precisa ser aproveitada por todos nós.
Marco Aurélio Trindade, também dando o seu boa noite. Muito obrigado pela presença de todos. Tomem esse nosso encontro de hoje como um estímulo à busca do essencial. Porque quem vive superficialmente é como uma pessoa que andando sobre um terreno não consegue alcançar o ouro que está no subsolo, a prata, a esmeralda, o petróleo. Se ele suspeitar disso, quando ele suspeitar disso, ele cavará. Nós também, cientes de que somos deuses, da absurda riqueza que há em nossa profundidade, nós também, inevitavelmente, nos aprofundaremos. Descubra-se, conheça-se, ame-se. Eis o primeiro desafio da nossa expansão espiritual. Muito bom, um grande abraço a todos, feliz pela presença de cada um e até amanhã.